Nós já vamos em seguida, né, pregar a palavra de Deus. Mas você reparou que essa florzinha está aqui do meu lado hoje? Olha que bonito, né? Esse é o mês de março, é considerado o mês da mulher. E eu ganhei hoje aqui da nossa empresa, do RH da nossa empresa, né? Foi feito aí alguns testemunhos que foram dados, né? E as pessoas entravam e votavam lá. E aí eu ganhei do RH da nossa empresa essa linda flor aí que está me acompanhando hoje aqui no programa SOS da Fé. Então, para você que está se perguntando o que essa flor está fazendo aí em cima do balcão com a pastora. Então, em homenagem ao mês da mulher que eu recebi aí também do nosso RH com muita alegria, tá bom? Nós vamos meditar aqui nas Sagradas Escrituras. Você já está aí com a sua Bíblia aberta, seu caderno de anotações? Vamos juntos meditar no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 22. Aqui onde a Bíblia fala a respeito de Jesus, que ele é o pão da vida para aqueles que creem, né? O pão, a gente sabe que o pão, ele sempre foi um alimento muito utilizado pela sociedade desde o início, né, da criação. O pão, ele sempre esteve presente como um dos principais alimentos para a sociedade. Então, a gente coloca Jesus como pão da vida, dizendo que Jesus é o principal alimento para a sociedade, né? Falando do alimento espiritual que nós precisamos a cada dia. Sem esse alimento, a gente não sobrevive, né? A nossa alma passa fome, o nosso espírito passa fome, né? E a pessoa, então, ela fica desnutrida. Mesma coisa, é só você colocar, por exemplo, fisicamente, no natural, uma pessoa sem se alimentar, ela começa a perder os nutrientes do corpo, ficar desnutrida, daqui a pouco começa a surgir os problemas no corpo pela deficiência e carência de certas vitaminas, e a pessoa começa a sentir, a ponto de ter enfermidades por conta disso. Aí a gente leva para o lado espiritual também da coisa. Quando nós não nos alimentamos de Cristo, que é o pão vivo, que desceu dos céus, nós vamos perdendo nutrientes espirituais, né? Vamos nos distanciando de Deus, sem perceber. Daqui a pouco você era uma pessoa de oração, hoje você já não é mais tanto de oração assim. Você era uma pessoa que meditava na palavra, hoje você já não medita mais, né? Ou medita pouco perante aquilo que você meditava anteriormente, né? Então você está começando a ter deficiências espirituais que acaba nos separando ali, propriamente dito assim, né, das coisas de Deus, das coisas espirituais, e a gente vai acabar passando necessidades, situações difíceis, enfermidades, como falamos na carne, a pessoa sem alimento acaba por ter deficiência, trazendo enfermidades naturais. Espiritualmente a mesma coisa, a pessoa acaba tendo deficiência espiritual, que acaba acarretando enfermidades espirituais na vida da pessoa. O que seriam essas enfermidades espirituais, né? Seria o estar longe de Deus, né? O estar se distanciando a cada dia mais do Senhor. Aí a pessoa ora, parece que ela não ouve Deus responder. Deus está falando, mas ela já não consegue ter a percepção, porque o ouvido espiritual dela já não está tão atento, então ela já não consegue ouvir a voz de Deus, e isso aí acaba virando uma bola de neve. Então nós temos que nos atentar para a nossa vida espiritual. Isso para nós tem que ser algo primordial na nossa vida. Como é que anda a nossa vida espiritual? E sempre é tempo de voltar para a corrida. Isso que é o mais bonito. Deus, ele não nos desampara, ele não nos deixa sozinho, né? Ainda que a pessoa possa o ter deixado por um determinado tempo e momento da sua vida. Se nós voltarmos para Deus, Deus jamais irá nos negar, ele jamais irá nos desamparar, bem pelo contrário, ele estará como aquele pai, lembra daquele pai, do filho pródigo, né? O filho foi lá, pegou todos os seus pertences, a sua herança e deixou o pai. O pai não queria que isso acontecesse, mas o que ele fez? Ele respeitou a vontade do seu filho, deu os bens que era do seu filho, e o seu filho se foi. Quando o seu filho estava lá, se viu perdido, comendo junto com os porcos, gastou tudo que tinha, ele se lembrou novamente do pai. Olha, estava passando necessidade, né? Estava doente espiritualmente longe do pai, ficou doente, passando necessidades longe do pai. Lembrou logo do pai, voltou para a casa do pai humildemente, ele reconheceu que ele precisava da presença do pai e ele voltou. Quando ele voltou, o pai jamais o rejeitou. Pelo contrário, o pai estava de braços abertos para recebê-lo de volta
em sua casa. Então, esse pai representa o Senhor Jesus, que sempre está de braços abertos, nos recebendo em qualquer momento da nossa vida, né? É o amor de Cristo que nos constrange, como Paulo mencionou, né? Que amor é esse? Amor que me constrange, amor que eu erro, que eu falho, que eu peco, mas ele está como o pai ali do filho pródigo, sempre de braços abertos para me receber no conforto ali do lar, né? Nos aquecer novamente e nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Isso aí é tremendo, isso é maravilhoso. E aqui então nesse ensinamento a Bíblia fala assim, versículo 22, ó. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, aí no 23 diz, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha que algo interessante que a Bíblia fala. Está falando aqui, né, um dia depois da multiplicação dos pães. Você se lembra quando Jesus chegou ali, havia uma grande multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque naquela época as mulheres e as crianças não eram contadas, somente os homens que estavam ali. Então tinha mais cerca ali de 10.000 pessoas, talvez, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. E estavam famintos, né? Jesus, vendo aquela multidão, ele chama os seus discípulos e pergunta para eles, olha, tá vendo essa grande multidão? O que faremos para alimentar essa multidão? Aí um dos discípulos fala, olha, Senhor, né, nem com 200 denários a gente consegue comprar pão para toda essa multidão. Aí Jesus chama outro do seu discípulo e pergunta para ele, o que faremos para alimentar essa multidão? E aí o seu discípulo responde, mestre, tem ali uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tal multidão? Né? Aí Jesus então mostra para eles, né, o agir de Deus, o milagre de Deus, a transformação de Deus para todos aqueles que creem, né? Que Deus ele é o operador de maravilhas, que ele é o operador de impossíveis, que é na impossibilidade humana é que entra a possibilidade divina. Então ele fala, traz-me aqui esse rapazinho que tem 5 pães, 2 peixinhos. Trouxeram então aquela criança até Jesus. Jesus pegou os 5 pães, 2 peixinhos, ao invés de murmurar, reclamar, né, como muitas pessoas fazem. Eu sempre digo isso, às vezes a pessoa faz isso com o salário dela, né? O salário é pequeno, ela recebe o salário, ao invés dela abençoar aquele pouco, ela amaldiçoa o seu próprio salário. Ah, isso aqui não dá para nada, o que é que eu vou fazer com isso? As coisas estão caras, né? Não, o justo vive da fé. Então, viver da fé não é viver daquilo que é aparente. Viver da fé é viver do sobrenatural de Deus, que foi anunciado a nós por revelação pela palavra. Isso é viver da fé. Foi o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus é o nosso maior exemplo, então ele não murmurou, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, abençoou, deu graças a Deus por aqueles pães. E ele partiu os pães e começou a repartir primeiro pelos discípulos e os discípulos repartindo por toda a multidão que estava assentada, porque lá no início, antes da multiplicação, Jesus falou para os discípulos e mandou que toda a multidão se assentassem. Obviamente, sempre tem aqueles que dizem assim, vou esperar para ver, eu pago para ver, né? E não obedece, não se assentou, ficou em pé. Quando houve a multiplicação ali e foi distribuído por todos que estavam assentados, a Bíblia é bem categórica em dizer que foi distribuído para os que estavam assentados, ou seja, aqueles que não obedeceram, que não creram no mover de Deus, que ficaram em pé pagando ali para ver o que iria acontecer, puderam ver, né? Viram ali o milagre acontecer, mas não participaram, não puderam comer ali daquele milagre, daquela multiplicação. Mas todos os olhos viram ali o que aconteceu, todos comeram a pontos ali depois de ficar, Jesus mandar recolher o que sobrou e ficar ali muitos cestos cheios ali, ainda fartos de pão. Olha que algo extraordinário. Aquela mesma multidão que acompanhou a multiplicação, né, e participou, comeu do pão, se alimentou, se fartou, saciou a sua fome, sabendo que Jesus estava ali próximo, o que eles fizeram? Se reuniram e foram até Jesus. É o que diz no 22, ó. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, versículo 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus
os discípulos, o que eles fizeram? Diz aqui, ó, entraram eles também no barco que estavam ali parado, né? E foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então aqui, a princípio, parece algo assim muito motivador, né? Puxa vida, grande multidão viu Jesus operar ali as maravilhas, participou do sermão que Jesus sempre pregou o evangelho. Ele não só alimentou fisicamente, mas ele trazia também o pão vivo, o alimento da vida, que saciava as necessidades espirituais do ser humano, porque nós somos um espírito, a Bíblia fala isso em Tessalonicenses, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, não é só o nosso corpo que necessita de alimento, mas o nosso espírito, o qual de fato nós somos. Nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, o nosso espírito tem necessidade e se nós não suprimos a necessidade dele, vai haver falta e nessa falta vai surgir ali problemas sérios, espiritualmente falando. Então, a multidão, a princípio, para quem olha assim, parece que ela foi atrás de Jesus novamente pela mensagem, pelo pão vivo, né, que Jesus era, pela mensagem do evangelho que saciava a sede espiritual. Mas olha que interessante, eles estavam aplicando uma força, né, um esforço, por assim dizer. Eles viram que Jesus não estava ali, viram que os discípulos não estavam ali, o que eles fizeram? Bom, chegamos aqui, Jesus não está, Jesus está do outro lado, vamos pegar aquele barco ali, mas nós vamos até Jesus, vamos lá até Jesus. Mas qual era a intenção do coração daquele povo em ir até Jesus? Né? Em aplicar esse esforço tamanho de pegar novamente barco, foram até ali, viram que Jesus não estava, pegar novamente barco para ir até Jesus. Era um esforço que eles estavam fazendo, né? Mas esse esforço, né? Será que esse esforço que eles estavam praticando ali para ir até Jesus era para algo eterno ou para algo passageiro, né, pastor Israel? É isso que nós temos que levar em conta hoje, quando nós vamos à igreja, né? Quando nós oramos a Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia. Será que nós estamos aplicando esforço somente para as coisas naturais que Jesus pode nos dar, porque Ele pode nos dar? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou todo o universo, tudo que se vê. Será que nós estamos buscando Ele só por aquilo que Ele pode nos dar? Aplicando esforço só por aquilo que podemos receber das mãos dEle? Ou estamos aplicando esforço em conhecer a Deus por aquilo que Ele é para nós? Até porque, né, pastor Yara, Deus, Ele espera de nós um esforço, Ele espera de nós atitudes de buscarmos a Ele, de nos interessarmos pelo que Ele tem para nos oferecer. Agora, Deus, Ele também quer que nós venhamos a agir com a motivação certa, É isso que nós temos que aplicar diante de Deus, porque nós não podemos buscar a Deus pelos motivos errados, né, pastor Yara? Nós não podemos buscar a Deus para saciarmos as coisas que, na verdade, são supérfluas, as coisas que, na verdade, não é o foco principal do que Deus tem para a nossa vida. É porque Deus tem muitas coisas para nós e nós sabemos disso. Deus tem para nós tudo que diz respeito à vida e piedade. Mas o nosso foco principal é a eternidade, né? Então, quando nós estamos com os nossos olhos para a eternidade, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como a própria Escritura diz. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pastor Israel, isso me faz lembrar, por exemplo, do caso de Marta e Maria, que todos nós conhecemos muito bem, que está lá no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia fala claramente assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então tem algumas pessoas que dizem que a casa não era de Maria, a casa era de Marta, que Maria poderia estar ali perto com a sua irmã quando Jesus chegou, né? Mas a casa era de Marta. Ela abriu as portas da casa para receber o Senhor Jesus. É a mesma coisa a multidão que ali estava. A multidão parou para ouvir Jesus na multiplicação dos pães, ou seja, eles abriram a porta do coração para ouvir o que Jesus tinha para falar. Eles estavam ali para ouvir, né? Então,
ou seja, estavam presentes, pararam para ouvir Jesus e viram a multiplicação. Marta viu Jesus chegando, abriu as portas da sua casa para Jesus entrar. Mas aí diz assim, ó, versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Jesus entrou, Jesus se assentou na casa de Marta. O que a Maria fez? Logo se assentou aos pés de Jesus para ouvir o quê? O alimento da vida. Olha só, ela escolheu a boa parte que nós sabemos, né? De ouvir o alimento da vida que Jesus tinha para dar para ela. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que, tendo o alimento da vida, ela conseguiria entender as coisas espirituais. Então, ela, entendendo as coisas espirituais, ela participaria do conhecimento da palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela gera o conhecimento, que nos traz inteligência espiritual, que nos faz aplicar a sabedoria na nossa vida, na luta cotidiana. Então, ela sabia que se ela buscasse a Deus em primeiro lugar, a Jesus em primeiro, ela teria todo o alimento da vida no seu espírito, ali, o seu coração estaria saciado espiritualmente. No momento que viesse qualquer situação que ela passasse na vida, ela saberia como lidar. A sabedoria estaria implantada no coração dela através do conhecimento que ela aprenderia com Cristo Jesus. Então, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras de sabedoria de Jesus. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída. Está vendo aqui, ó, em muitos serviços. Então, a Marta, embora ela tinha aberto a porta da casa para Jesus entrar, ela estava distraída. Jesus estava ali, ó, dentro da casa dela, né? Eis que estou à porta e bato, né? Jesus estava dentro da casa dela, mas ela estava o quê? Distraída com as coisas da vida, né? Pensando talvez em muitas coisas, nos afazeres da casa, que é cotidiano, é corriqueiro, todos os dias tem. Eu nunca vi, você lava a louça, parece que a louça se multiplica, né? É incrível que nós somos mulher, você também com certeza passa por isso, ó, coloquei o esmalte hoje na mão para vir fazer o programa. Quando é amanhã de tanto lavar a louça, o esmalte já vai estar saindo, porque a louça parece que se multiplica, né? Eu nunca vi isso. A gente fala assim, ó, para a mulher em casa, para a gente estar em paz em casa é olhar para a pia e a pia está toda lavadinha, os utensílios domésticos, né? Tudo lavadinho, ai, dá uma paz para a mulher, é uma maravilha, porque parece que se multiplica o negócio dentro de casa. Então, os afazeres sempre vai ter, mas Jesus dentro da casa da Marta era algo ali extraordinário que estava acontecendo. Então ela deveria entender isso espiritualmente e parar tudo para poder ouvir as palavras de Jesus, mas ela estava distraída. Quantas pessoas hoje estão distraídas? Quantas pessoas têm a Bíblia em casa? Ela pode parar para ouvir Deus falar com ela, mas ela anda tão distraída que a Bíblia não sai da estante da casa dela, né? Quantas pessoas Deus quer falar com ela? Deus tem chamado ela para oração, mas ela não tem ouvido o chamamento de Deus. O salmista, ele diz, né? O Senhor disse para o salmista, buscai a minha face. Qual foi a resposta do salmista? A tua face buscarei, Senhor. Olha, o salmista não estava distraído, né? O Senhor falou com ele, ele ouviu o que o salmista, o que o Senhor falou com ele, e ele disse, então, a tua face buscarei, Senhor. Olha quando a pessoa está atenta para ouvir o que Deus fala. E aí ele buscou a face de Deus e Deus falou, Deus instruiu. Assim é. Mas a Marta estava o quê? Distraída, muito serviço. Aproximando-se, disse para ele ainda, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha, Senhor, ela está me deixando servir só, o Senhor não está falando nada para ela, não? Pede para ela, Senhor, me ajudar, porque se eu falar, não é assim familiar muitas vezes, né? Se eu falar, não vai me ouvir. Então, se alguém falar, de repente ouve. Então, Jesus fala com ela para ver se ela ouve, porque se eu falar, ela vai entrar no ouvido e sair pelo outro, achando que Jesus daria ainda razão para ela, né? Quantas pessoas são assim, né? Elas estão com os olhos espirituais fechados e elas ainda querem pessoas que dê razão para o erro delas. Quando a pessoa vem e fala a verdade para ela, logicamente sem machucar, porque existem maneiras de falar a verdade. Tem pessoa que fala, eu falo a verdade mesmo, né? Mas machucando a outra pessoa. Mas você pode falar a verdade em amor para outra pessoa, como Jesus falou, né? Em amor. Marta, Marta, né? Eu consigo até imaginar Jesus falando com ela, né? A repreendendo, mas de uma maneira branda, mas que entrasse no coração dela, né? Agora, tem pessoas não, quer repreender na dureza, e na dureza o ser humano não quer aprender, né? Ele fecha mais o coração, então é no amor. E aí Jesus diz para ela assim, ó, e respondendo Jesus lhe disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas.
Pastor Israel, essa é a realidade hoje de muitas pessoas. Elas têm ido na igreja, mas não têm parado para ouvir a mensagem, porque estão dentro da igreja. Jesus estava dentro da casa de Marta, mas elas estão ansiosas demais com as coisas da vida, né? Estão afadigadas demais com o natural. Estão aplicando esforço demais naquilo que é passageiro. E estão se esquecendo de aplicar esforço para aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual, para aquilo que é mais valioso, que é a mensagem de Cristo que para nós importa. E as pessoas não entendem, pastor Yara, que elas precisam parar para ouvir a voz de Deus, parar para buscar a presença de Deus. Porque se elas buscarem a presença de Deus, se elas ouvirem a voz de Deus, ela vai encontrar o conselho que ela precisa para lidar com as coisas da vida dela. Ela lida com as coisas da vida dela, mas lida assim como se fechasse os olhos e vamos para cima. Não, assim você vai dar com a cara na parede, assim você vai se perder. Você precisa do conselho da palavra de Deus, né? Então, as pessoas precisam parar. E é como a senhora falou aí, né? Às vezes a pessoa vai na igreja, até indo na igreja não ouve a voz de Deus, porque às vezes a pessoa já vai com aquele pensamento, que hora que acaba o culto, né? Porque ela já está preocupada de fazer algo como se fosse uma obrigação religiosa e voltar para os seus afazeres, e voltar para o seu cotidiano. Mas, na verdade, a presença de Deus é muito mais do que isso. Ir à igreja é muito mais do que você cumprir um compromisso religioso. É você se assentar com Jesus, é você receber de Deus o melhor da vida, que vem pela sua palavra, que vem pela compreensão da sua palavra e também pelo fluir da presença de Deus, né? Pelo que a presença de Deus pode proporcionar às pessoas. Eu tenho visto, inclusive na igreja, pastora, as pessoas chegarem sobrecarregadas, elas chegarem ali perturbadas e saírem aliviadas, pessoas chegarem com raiva da vida, com raiva por causa de problemas, sabe? Problemas familiares, problemas que faz parte do cotidiano e a pessoa está ali pensando em fazer até besteiras, loucuras, mas ao participar do culto, ao ouvir realmente a palavra de Deus, ao receber realmente a sua presença, a pessoa sair do culto aliviada, disposta a amar, disposta a perdoar, né? Já enxergando os problemas que antes levavam ela ao desespero e à depressão, já enxergando que aquilo ali não representa nada, porque maior é o que está em nós. Quando Jesus está em nós, quando nós realmente fazemos como a Marta, paramos para receber Jesus, né? Do que as coisas do mundo. E por outro lado também, pastor, eu já vi muitos casos de pessoas que foram para a igreja, né, mesmo estando dentro da igreja, não ouviram ali a palavra e quando termina o culto, muitas pessoas chegam até para conversar com o pastor depois e falam, pastor, olha, assim, 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 mas foi falado tudo na mensagem. Mas a pessoa estava ansiosa demais, afadigada demais, não prestou atenção naquilo que o Espírito Santo estava falando e aí depois do final do culto, ela quer uma atenção especial para conseguir que a vida dela seja mudada. Mas a vida não é mudada por conversar com um pastor. A vida ela é mudada por você prestar atenção e observar a palavra, aquilo que Deus está falando com você, aquilo que o Espírito Santo tem revelado e trazido ao seu coração. Então, preste bastante atenção nas Escrituras, observe as Escrituras, né? Porque é ali entre linhas que Deus vai estar falando com você, que Ele vai estar instruindo você, dando entendimento, que é a capacidade de compreensão. Ele vai dar a você esse entendimento que você precisa. E na hora que surgir os problemas da vida, você vai ter habilidades espirituais, que é a sabedoria de Deus, para poder lidar com todos eles, né? E sair da prova. Então ele fala assim, mas, Jesus falou, você está afadigada, ansiosa e afadigada. É o que ela estava. É o que muitas pessoas estão hoje, afadigada, né? Estão ansiosas com as coisas da vida. Acalma o teu coração, aquieta o teu coração, né? Tudo que Deus tem para você no tempo de Deus virá a você. Você só precisa parar para ouvir a Deus, como ele diz no versículo 42. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tá vendo? Ou seja, Maria escolheu sentar aos pés para ouvir ali a sabedoria. Então, voltando lá para a gente finalizar em João 6, aí diz assim no versículo 26, 25, diz assim, e achando do outro lado do mar, disseram-lhe a multidão, pegou o barco, lembra? Foi para o outro lado do mar e falou, Rabi, quando chegaste aqui?
né? Em outras palavras, se eu soubesse que o Senhor estava aqui, tinha vindo mais cedo ainda, né? Mas Jesus conhece o coração. 26, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, a intenção está errada. Vocês vieram para que aplicar o esforço está aqui, mas não para se alimentar do pão da vida, que é a palavra de Deus, mas para se alimentar do pão físico, que saciou a fome física, a fome que é passageira, que é terrena, né? Aí diz aqui assim, ó, trabalhai, Jesus olha para eles, repreende e fala, trabalhai, ou seja, aplique o maior empenho, é o que Jesus estava dizendo para eles, ó, não pela comida que perece, não por aquilo que é terreno, que é passageiro, né? Hoje nós temos aí, a Bíblia fala que há tempo para tudo, de nascer e de morrer, né? Ontem eu estava com 15 anos, hoje eu já vou fazer 43 anos esse mês. Então, olha como a vida passa, daqui a pouco eu vou estar com 80, daqui a pouco Jesus está chamando, né? Ou seja, a nossa vida é passageira, e o que estamos fazendo dela? O que estamos aprendendo de Deus? Né? Lô, o que se te hoje pedir a tua alma, amanhã vamos prestar conta. E aí? O que temos aprendido, né? Aí ele fala assim, trabalhar, ou seja, aplicar maior empenho, então, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus, ó, vos dará, porque a este Pai Deus o selou. Olha que coisa bonita. Ele falou, eu estou aqui, eu estou querendo dar o alimento da vida para vocês. O Pai me selou para lhe dar este alimento. Aí ele diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ele falou, então a obra de Deus é essa, que vocês creiam em minhas palavras. O que é crer? Tomar como verdade. Que vocês tomem como verdade as minhas palavras. Porque se vocês tomarem como verdade, pode ter certeza que a palavra vai ser o pão da vida, vai alimentar o teu espírito, vai lhe dar capacidade de compreensão das coisas naturais e espirituais, e essa mesma palavra vai salvar você nos momentos das aflições que fazem parte da vida. Vamos nos atentar para Cristo.